São 20 horas, então vamos dar início à nossa exposição doutrinária da noite, ao vivo, pela página do Facebook do nosso querido Centro Espírita Deus, Amor e Caridade de Tubarão. Agradeço a todos por estarmos juntos nesse momento e convidamos assim para a prece inicial, lembrando sempre, que nesses tempos de contato virtual em que nós não estamos presentes, os nossos lares passam a fazer parte do centro espírita. Então, as nossas casas, com a capacidade que a espiritualidade possui, ela isola os nossos lares, ela consegue reunir todos nós ao mesmo tempo, mesmo que nós estejamos distantes. Então vamos agradecer assim a Deus por essa oportunidade, por esse momento, por estarmos envolvidos com a espiritualidade amiga, com a espiritualidade maior, agradecidos a Deus por mais esse dia, agradecidos a Deus por tudo aquilo que nós temos recebido, por todo o amparo, e sabendo que mesmo diante de tantas dificuldades, de tantas dores, de tantos desafios em que o mundo passa, sabemos que tudo vem para que algo de melhor aconteça, que nada se perde na providência divina, tudo tende à evolução de todos nós, a evolução de cada um de nós, a evolução do planeta. Assim, Senhor, te agradecemos por todas as bênçãos, ilumina-nos para que possamos formar aqui um único ambiente e que possamos retirar desses momentos de reflexões do Teu Evangelho, da doutrina espírita, o melhor, para que possamos bem discernir e dar os nossos passos nessa caminhada de forma sempre mais acertada possível. Que Deus nos abençoe a todos. O tema da noite que nos foi proposto pelo Departamento Doutrinário do Centro Espírita Deus, Amor e Caridade faz referência aos pobres de espírito e os sábios da terra. Essa expressão, pobres de espírito, ela está contida no Sermão do Monte, proferida por Jesus, está no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 5, versículo 4, onde ali Jesus traz as bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então Jesus faz essa referência a esses pobres de espíritos. Bem-aventurados significa felizes, felizes os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. E aí vem sempre a questão: quem são os pobres de espírito? A quem Jesus fazia referência? Então, os pobres, o pobre de espírito, na verdade, são as pessoas humildes. São as pessoas, aquelas que já conquistaram um grau de humildade. E essa humildade, muitas vezes, nós confundimos um pouco. Nós achamos que os humildes são aquelas pessoas simples, com pouco conhecimento, com pouca escolaridade, aquelas pessoas com parcos recursos financeiros, recursos materiais, mas não são bem assim. Não são essas pessoas que Jesus faz referência, porque essas características não são as características de vida do humilde, do verdadeiro humilde, daquele que é o pobre de espírito. Porque nós vamos encontrar pessoas que trazem essas características, pouco conhecimento, poucos recursos espirituais, aliás, poucos recursos materiais, pouca escolaridade, mas que são criaturas altamente orgulhosas. São pessoas que trazem consigo
inúmeras imperfeições e o orgulho principalmente muito assoberbado, um orgulho muitas vezes gigantesco. Então não são essas pessoas a quem Jesus faz referência. Nós podemos sim encontrar pessoas nessas condições, mas grandiosas de espírito, grandiosas já em humildade. Mas nós podemos encontrar pessoas numa proposta inversa, né? Que são pessoas com autoconhecimento, pessoas muitas vezes letradas, pessoas com curso superior, doutoradas, pessoas que possuem títulos, pessoas que possuem riquezas financeiras, mas mesmo diante de tudo isso, elas são humildes. Elas trazem consigo essa característica e se torna aí, na sua conduta, na sua forma de ser, essa pessoa humilde, essa que é o pobre de espírito. Então, nós vamos ver assim que a humildade, o ser pobre de espírito, é uma qualidade, é uma virtude construída, conquistada, portas adentro do coração. É um desenvolvimento do nosso evoluir no aspecto moral, é uma conquista nesses aspectos, no aspecto da moralidade, e é algo que não se consegue assim de uma hora para outra. Ser um pobre de espírito, ser uma pessoa verdadeiramente humilde dentro dessa condição que Jesus coloca, é uma conquista que ela exige esforços, exige renúncia, exige um acordar do espírito para as questões espirituais, para a sua essência verdadeira, que é o espírito. Há aí toda uma estrutura a ser construída, e isso aí leva uns séculos. Então, nós às vezes confundimos, muitas vezes, por achar que nós somos, às vezes até nos colocamos na condição de ser um pobre de espírito, porque nós nos achamos pessoas humildes, mas na verdade é um degrau, nós vamos ver isso mais adiante, um degrau já alto em termos de conquistas no aspecto espiritual. Não é algo fácil de se conseguir, não é um degrau fácil de alcançar. Nós vamos ver que exige, para sermos um pobre de espírito e uma pessoa humilde na sua essência, um esforço gigantesco no combate às nossas imperfeições. Nós temos que fazer todo o movimento de autoconhecimento, nós vamos trabalhando isso ao longo da nossa exposição, para que nós possamos realmente nos transformar, para que nós possamos subir degraus e chegar num ponto onde nós vamos realmente daí estar nessa condição de ser um pobre de espírito, de ser uma pessoa verdadeiramente humilde. Vamos trazer aqui algumas características só, e nós podemos ir nos comparando a isso, para ver se nós temos esses caracteres do pobre de espírito. O pobre de espírito ele não se envaidece com facilidade, né? Ele não se envaidece facilmente. O que é a vaidade, né? É um processo de autovalorização de si mesmo, né? Da sua aparência, das suas qualidades intelectuais, das suas posses, dos seus títulos, daquilo que ela possui, daquilo que a pessoa é. Ela se coloca de uma forma ilusória, muitas vezes, se achando alguém muito superior. Então ela se envaidece por essa condição que ela pensa ser. E ela deseja que os outros reconheçam isso nela. Então, isso é ser vaidoso, né? Então, nós estamos numa condição de que a vaidade não nos atinge, nós temos que nos conhecer, nós temos que fazer essa pergunta: somos vaidosos? Será que em inúmeros momentos nós não
emergimos, nós não trazemos essa condição que está muito presente ainda nos nossos arquivos espirituais à tona. Uma outra questão é que não cede espaço a manifestações de egoísmo, ou seja, um verdadeiro humilde, o pobre de espírito, ele não cede espaço em nenhum momento às manifestações do egoísmo. Nós já nos libertamos do egoísmo, então nós podemos fazer essa comparação, essa análise, essa autoanálise. O pobre de espírito olha para todos como seus irmãos. Nós já conseguimos olhar para todos como sendo eles, não importa quem, não importa a raça, o credo, não importa a pessoa, nós já olhamos a todos como nossos irmãos? Nós vamos ver que não, que nós temos ainda muitos preconceitos, que nós ainda olhamos muito para os nossos, para aqueles que estão próximos de nós, para aqueles que nós amamos, para aqueles que nós queremos bem. Então, olha como nós vamos nos vendo distante da condição de um pobre de espírito ou de uma pessoa humilde. O pobre de espírito, ele não se considera superior ou inferior a ninguém. Olha só. Nós, às vezes, estamos sempre nos colocando no mesmo nível das pessoas, sabendo que aquela pessoa que nós vemos como uma pessoa muito simples, que está abaixo de nós, ela pode ser no mundo espiritual alguém muito além em termos de evolução, em termos de conquistas espirituais. Nós não observamos isso. Nós olhamos muito o aqui e agora. E às vezes nós vamos ver um mendigo que espiritualmente, quando nós retornarmos ao mundo espiritual, aquele mendigo que a gente acha que é uma pessoa que não tem nenhum valor, muitos acham assim, se reportando ao mundo espiritual, vamos ver que é um espírito que está muito acima espiritualmente de nós, que ele veio naquela condição, ele pediu aquela condição para viver aquela experiência que muitas vezes lhe faltava, mas que ele já está num patamar de grande evolução. Então a nossa visão, temos que admitir, ela ainda é muito estreita. E Jesus coloca nas bem-aventuranças, que é o Sermão do Monte, ele coloca o bem-aventurados os pobres de espíritos como a primeira etapa. Nós vamos ver a grandeza da pedagogia de Jesus diante de um cenário que nós vamos observar, assim que ele vai citando as bem-aventuranças, em torno ali de 7, em que ele vai trazendo uma após outra, e que uma é pré-requisito da outra. Ou seja, dentro desse caminho de evolução do espírito, dentro desse caminho ascensional do espírito, a humildade, o ser pobre de espírito, a primeira bem-aventurança que Jesus traz, ela é a base para que nós possamos, a partir da conquista dessa base, aí começar a subir outros degraus, a atingir as novas bem-aventuranças que ele cita. Nós vamos procurar trazer essa questão que eu penso que é muito importante, porque nós passamos a entender essa pedagogia de Jesus, que ele traz a primeira bem-aventurança, ele coloca o pobre de espírito como o primeiro ponto. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, em primeiro lugar, porque aí está a porta de entrada, para que nós possamos trilhar por esse caminho ascensional do espírito, Na faculdade nós temos as disciplinas que são pré-requisitos. Nós podemos dizer assim, que a primeira bem-aventurança é o pré-requisito para que nós possamos alcançar as demais virtudes, porque as bem-aventuranças são virtudes. Em detrimento dos defeitos, nós vamos construir essas virtudes dentro de nós,
na nossa a trajetória evolutiva. Então, olha como isso é de extrema importância, né? Vamos repetir mais isso aqui. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É a primeira. Para que nós consigamos subir mais um degrau, certo? Ou seja, para nós sermos resignados, que é a segunda bem-aventurança, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Para que nós possamos ser resignados, nós precisamos ser o pobre de espírito. Nós não conseguiremos ser resignados sem estruturar, sem a base da humildade. A terceira, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Nós não poderemos, como poderemos ser mansos se não formos resignados, se não formos pobres de espírito? A quarta, os misericordiosos. Como ser misericordiosos sem antes ser manso, sem antes ser resignado, sem antes ser pobre de espírito? Como ser, na quinta, puros do coração, bem-aventurados os puros do coração, porque verão a Deus. Como sermos puros de coração, sem antes sermos misericordiosos, sem antes sermos mansos, sem antes sermos resignados, sem antes sermos pobres de espírito. A sexta, bem-aventurados os pacificadores. Como vamos ser pacificadores sem antes sermos puros, sem antes sermos misericordiosos, mansos, resignados e pobres de espírito? Então, assim sucessivamente, as bem-aventuranças, elas começam da base, da estrutura. E as bem-aventuranças, ela é um ponto assim muito importante, Mahatma Gandhi colocou que se todos os livros fossem perdidos no mundo e ficassem só as bem-aventuranças, nada seria perdido. Pela sua grandeza. Por quê? Porque as bem-aventuranças são virtudes, são qualidades, e Jesus traz primeiro essas qualidades, colocando em ordem lá do bem-aventurados os pobres de espíritos, para que a gente possa ir conquistando uma a uma. Mas essas virtudes, elas serão conquistadas depois de nós exercitarmos tudo aquilo que ele traz posteriormente, porque daí ele traça ali, ele traz um roteiro, um manual de conduta para que nós possamos desenvolver essas bem-aventuranças, essas virtudes e sermos felizes. Então é algo muito interessante. Nós vamos ver então, isso é o que a gente gostaria de deixar bem marcado nessa exposição de hoje, porque bem-aventurados os pobres de espíritos, felizes os pobres de espíritos, para que nós possamos alcançar esse primeiro degrau, que não é fácil, mas nós precisaremos medir esforços gigantescos, é claro, mas aí está a primeira meta nossa em termos de conquista, porque quando nós abrirmos essa porta, quando nós subirmos esse primeiro degrau, as demais virtudes que virão se farão mais, vamos dizer assim, mais fáceis de serem conquistadas. Só que antes de nós desenvolvermos essa primeira, nós não chegaremos em lugar algum sem antes desenvolvermos essa virtude que é a humildade. Olha como a doutrina espírita nos amplia esse horizonte, nos mostrando assim o que é ser humilde. Que ser humilde não é uma coisa muito simples assim, não. Às vezes nós dizemos assim, sou uma pessoa humilde, fulano lá é humilde. Mas humilde é algo gigantesco a ser conquistado dentro de nós. É um despertar do espírito para a sua verdadeira essência espiritual.
Nós encontramos uma frase, uma mensagem de Santo Agostinho que mostra muito bem isso tudo que nós falamos agora a respeito da humildade, como base para depois nós buscarmos conquistar as demais virtudes. Santo Agostinho fala assim: observa a árvore. Ele traz o exemplo da natureza, né? A árvore. Então, observa a árvore. A fim de crescer para cima, primeiro cresce para baixo. Primeiro finca sua raiz na humildade da terra, para depois lançar seus galhos ao alto céu. Então nós temos que crescer para baixo, é a humildade. Estruturar a nossa base, que são as raízes da humilde terra, para depois então, aí vitalizados, porque quando nós pensamos em raízes, quando nós pensamos em solo, em terra, nós vamos ver o que? Vitalidade, energia. Porque a árvore, ela vai tirar do solo, da humildade do solo, a energia, as condições necessárias ou as potencialidades para aí ela crescer, para aí ela se direcionar em direção ao sol, à luz, ao céu. Olha como a natureza se assemelha a nós. A própria terminologia da palavra humildade, se formos pesquisar, ela vem de humus. Humus é fertilidade. Então nós precisamos estruturar a nossa base na humildade. A partir do momento que nós passamos a sermos verdadeiramente humildes, aí nós começaremos a ascender, a fazer a tão sonhada viagem para o alto, para as conquistas dos mais variados planos da espiritualidade, da felicidade, né? Só com a humildade é que nós conseguiremos olhar para dentro de nós. Aí está uma outra chave. Como é que nós vamos conseguir as demais virtudes se nós não nos conhecemos? Se nós não olharmos para as nossas imperfeições e descobrindo-as, passarmos a trabalhá-las? Como? Não tem jeito. Nós não vamos conseguir, por isso ela é a base, é o pré-requisito, é fundamental, porque só através da humildade nós conseguiremos viajar para dentro de nós. Lembramos quando Jesus falou a respeito do cisco e da trave no olho? Nós estamos há milênios enxergando o cisco no olho do outro, mas não enxergamos a trave no nosso olho. Nós enxergamos os mínimos defeitos no outro e não conseguimos enxergar os grandiosos defeitos que nós possuímos. Aí que está a questão. Quando nós desenvolvemos a humildade, nós começamos a viajar para a nossa interioridade. É o autoconhecimento, é o conhecermos. E aí sim, nós passaremos com certeza a conquistar novos patamares. Com certeza, nós passaremos a conquistar esses novos patamares. Então, meus irmãos, essa é a grande questão, né, que nós trouxemos a respeito dos pobres de espíritos. Mas lembrando que o tema da noite os pobres de espíritos e os sábios da terra. Os pobres de espíritos e os sábios da terra. Aqui faltou então nós falarmos alguma coisa sobre os sábios da terra. Quem são esses sábios da terra? É o inverso, é o processo inverso, são os orgulhosos, que nós já falamos um pouco deles indiretamente. São aqueles que trazem o orgulho dentro de si, né? Que o orgulho ele faz com que a gente viva em um mundo de ilusão. Nós passamos a criar ao nosso derredor
um cenário completamente falso, irreal. E esse cenário, que não é verdadeiro, que não é real, ele ora, o outro cai, desmorona, despenca, porque a verdade não demora para vir. Então aquela pessoa, que tem a autossuficiência, se acha infalível, acima de tudo, acima de todos, superior a tudo, não admite Deus, porque não aceita alguém superior a si, supervaloriza tudo ao seu derredor, tudo aquilo que é seu. O que é que acontece? Essa pessoa, cedo ou tarde, vem a desilusão, porque ele se ilude com uma coisa falsa, e dentro da lei natural vem a desilusão. Aquele que se eleva será rebaixado. Jesus já trouxe essa orientação, essa advertência. Aí o que é que acontece? A desilusão, na verdade, ela é uma forma de fazer com que o espírito acorde para esse seu estado irreal, ilusório. É um remédio para o espírito. Aquilo que parece para ele muito difícil de admitir, que é a queda, é justamente um chamamento para que ele acorde e olhe para dentro de si, enxergue que ele não é nada daquilo que ele criou. Que para que nós possamos ser realmente, nós precisamos construir, através dos esforços, das lutas, construir essa bagagem, fazer brilhar essa nossa luz, que muitas vezes está tão apagadinha, e sermos grandes em espírito. E o primeiro caminho, mais uma vez relatamos aqui, lembramos, é a humildade, é a primeira bem-aventurança. Nós temos um exemplo de Paulo de Tarso que vai fechar muito com essa nossa exposição da noite, porque quem já leu o livro Paulo Estevão, de Chico Xavier, Psicografia de Emmanuel, aliás, Psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, e o próprio no Novo Testamento traz nos evangelistas ali essa passagem, aquele momento em que Paulo de Tarso, ele indo a caminho de Damasco, justamente para prender o líder cristão que estava lá em Damasco, ele se depara com Jesus. Justamente no momento, segundo o livro Paulo Estevão, em que ele fazia uma reflexão. Era um momento em que ele buscava uma viagem interior, porque ele era um homem estudado, um homem de família rica, teve os melhores colégios, teve os melhores professores que tinha no mundo. Ele tinha prestígio, ele tinha conhecimento, ele tinha reconhecimento pelo cargo, pelo poder que ele possuía. E ele olhava para os cristãos, aqueles que ele prendia, e ele se via que aqueles eram muito mais felizes do que ele, que possuía tudo, enquanto que os cristãos não possuíam nada. Ele, nesse momento que ele fazia essa reflexão, ele então se depara com Jesus. Jesus aparece para ele, e aí acontece tudo aquilo ali, aquela breve conversação de Jesus com ele. Ele fica cego, é levado até Damasco, e lá então ele é atendido, ele fica 3 dias cego, depois é restituída a visão dele por Ananias. Mas nesses 3 dias o que é que acontece? Ele viaja para dentro de si, ele busca se autoconhecer. Esse foi um momento crucial para Paulo de Tarso dar uma guinada na sua vida, mudar consideravelmente o rumo da sua existência, da forma como ele pensava a vida, da forma como ele agia.
E dali então ele se transforma, né? E Jesus até passa a chamar ele de Paulo, porque ele era Saulo. Então é um exemplo muito importante de uma viagem que nós precisamos fazer para dentro de nós, justamente para trilharmos o caminho do desenvolvimento dessa primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, para que nós possamos construir a humildade dentro de nós. É justamente através do autoconhecimento que nós vamos conseguir isso. Conhece-te a ti mesmo, né? Como nos traz Sócrates. Estude a si mesmo. Nós vamos encontrar esse trecho aqui no livro Sinal Verde, no capítulo 26, a psicografia também de Chico Xavier, ditado por André Luiz, onde aqui vai dizer assim: estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade, e sem humildade é impossível ser feliz. Olha como tudo se encaixa, como o Espiritismo é fantástico, porque ele traz as nuances para realmente nos mostrar o quanto isso é lógico, o quanto isso tudo é muito racional. Então, meus irmãos, nós trouxemos aqui então uma contribuição para que a gente possa entender definitivamente o que vem a ser o pobre de espírito, né? Os sábios da terra, que o título faz referência do tema, já nos dá aí uma condição de conhecer, porque é mais fácil nós estarmos na condição da segunda do que da primeira. A primeira, com certeza, é um caminho que nós devemos trilhar, porque nós não conquistamos ainda esse patamar, esse primeiro patamar. E sem humildade, como diz André Luiz, é impossível ser feliz. Era isso que a gente tinha para a noite de hoje. Agradecidos pela presença de todos vocês, pela paciência. Com certeza estamos aí distantes, né? Nós que sempre estivemos tão juntos, mas com certeza espiritualmente estamos muito juntos, muito juntos. E que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, e convidamos a todos para que possamos buscar essa sintonia mais uma vez com Deus, e que durante essa nossa prece nós possamos auxiliar tantos que passam por grandes dificuldades nesse momento. Então queremos pedir, Senhor, por todos aqueles que estão nos hospitais, aqueles que fazem parte da linha de frente, que estão com certeza já muito cansados da rotina, os enfermeiros, aqueles que são os médicos, aqueles que atendem nos hospitais, aqueles que trabalham nas ambulâncias, buscando tantos e tantos irmãos que são chamados, né, os da SAMU, os do Corpo de Bombeiro, todas aquelas equipes que são muito prestativas nesses tempos de muito trabalho, e um trabalho difícil, um trabalho que exige muito cuidado. Pedimos por todos eles, por todos esses que estão desencarnando de Covid ou com outras formas de doenças, outros tipos de desencarne, que eles possam estarem recebendo essas nossas vibrações, essas nossas energias, e que nos fortaleça, Senhor, a todos que nos encontramos muitas vezes enclausurados nos nossos lares, esse pessoal que é considerado de área de risco, né, que são pessoas de mais idade, que pouco saem. E eu que tenho meus pais já com mais de 80 anos, quase 90, a gente sabe da dificuldade que eles estão passando, muitas vezes entrando em estados depressivos, por esse momento, né, por ter quebrado aquela rotina, e sabemos que ainda isso vai durar um pouco. Então, por todos esses, Senhor, por todos nós pedimos que a Tua luz nos envolva,
e que possamos tirar desses momentos, desses instantes, dessas experiências, sempre o melhor, porque sabemos que todas as lições, elas chegam para que o Espírito acorde, o Espírito cresça, para que todos nós possamos evoluir cada vez mais. Abençoa-nos, ilumina-nos hoje e sempre. Que assim seja. Então, meus irmãos, um abraço a todos, o sincero agradecimento pela paciência. Que Deus sempre nos abençoe. Um abraço.